Meu nome é Davi Sabino, sou pastor aqui em Brasília e cuido dos departamentos de Missão Global e Escola Sabatina da União Centro-Oeste Brasileira. É uma alegria estar aqui conversando com você da comunidade dos surdos do Brasil. O tema geral da lição da Escola Sabatina deste trimestre é reavivamento e reforma. O que realmente significa reavivamento e o que significa reforma? É importante inicialmente conversarmos sobre isso para que você entenda sobre o que vamos estudar durante todo o trimestre. Reavivamento, primeiramente, é algo profundamente espiritual. É quando nasce no nosso coração, por obra e graça do Espírito Santo, o desejo de aprofundar o nosso relacionamento com Deus, de ter uma experiência mais rica no nosso relacionamento com o Criador. Reforma é o que acontece em consequência disso. Por causa do reavivamento, ele provoca em nós mudanças no nosso comportamento e na nossa vida diária, que são o resultado da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Então, este é um tema muito forte na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até porque a nossa escritora predileta e profetiza do movimento remanescente, ela diz que reavivamento e reforma é a nossa maior e mais urgente necessidade. Ela comenta isso no livro Mensagens Escolhidas. Agora, por que nós precisamos de um reavivamento e de uma reforma? Acontece que a nossa natureza ela é muito vacilante, oscilante. Ela oscila entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa própria vontade. Isto acontece com todos desde que o pecado entrou no mundo e atingiu o nosso coração, evidentemente. Agora, o próprio apóstolo São Paulo diz no livro de Romanos que desventurado homem que sou. O mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu desejo fazer, não consigo fazer. Assim é a nossa natureza. O que acontece no reavivamento é exatamente isso, que ele equilibra esse desejo de querer o bem e de continuar fazendo o bem, criando uma constância em nossa vida que provoca a reforma de nossos hábitos e comportamentos diários. Agora, como que o reavivamento acontece? Como que ele vem à nossa vida e chega ao nosso coração? A primeira coisa a considerar é que o reavivamento é uma obra que Deus faz em nós. É uma obra que vem de fora e ela atinge o nosso interior. É quando Deus, em sua bondade, ele deseja aprofundar o seu relacionamento conosco. É lindo pensar nisso, não é verdade? Deus desejando aprofundar o relacionamento conosco, naturalmente pensando em nossa felicidade e em nossa salvação. E o Espírito Santo então provoca novos desejos, novos sonhos em nosso coração, no interesse da reforma que é a consequência do reavivamento. Agora, na igreja já aconteceu movimentos de reavivamento na história? Certamente que sim, na igreja primitiva, no livro de Atos, encontramos um bonito movimento de reavivamento quando o Espírito Santo tomou conta do coração da igreja e provocou tantos milagres e coisas lindas na vida do povo que ultrapassou os limites da igreja e grandes movimentos de conversão aconteceram naquele começo. Depois veio o movimento de reforma, séculos depois, e também o movimento de reforma que deu surgimento à igreja adventista ali no século XIX. Então, o movimento de reforma, ou a reforma e o reavivamento são bases sobre as quais a igreja está construída ao longo de sua história. E quando estudamos a profecia da Bíblia, entendemos que um grande reavivamento ainda ocorrerá. Na profecia de Joel, capítulo 2, diz que o Espírito Santo descerá sobre jovens, idosos, sobre crianças mesmo. E isso vai provocar um movimento
de milagres e de reconsagração e de retomada da primeira piedade que vai finalmente desaguar na volta de Jesus e na consumação de todas as coisas com o início da eternidade. O caminho que vamos trilhar durante este trimestre, no estudo da lição da Escola Sabatina, quer nos convidar, ao longo de cada semana, a permitirmos que Deus faça essa obra em nosso coração. E fica muito oportuno convidar você, neste momento, a permitir que Deus faça essa obra já inicial em sua vida. E que durante este trimestre Deus consiga aprofundar esse trabalho de reavivamento em sua vida, que provocará mudanças profundas em seu comportamento, em suas atitudes, em seu preparo neste caminho de santificação que o conduzirá finalmente à vida com Cristo no céu. Que o estudo da lição deste trimestre, reavivamento e reforma, possa provocar em sua vida uma renovação espiritual, um aprofundamento de seu relacionamento com Cristo e uma riqueza muito maior em sua vida espiritual que o conduza a uma reforma de sua vida e a um encontro pessoal com Cristo cada dia em sua experiência cristã. Que Deus abençoe você.